Olá, eu vou cumprimentá-los dizendo Heráclito e o mobilismo, Parmênides e o monismo. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses pensadores que nós chamamos de, na filosofia, na história da filosofia, de pré-socráticos. Eles vieram antes de Sócrates e são dois pensadores muito importantes na história da filosofia. Mas é apenas uma pequena introdução, porque o pensamento deles nos leva a várias estruturas dentro do contexto da filosofia. E aqui, então vai ser uma estrutura, uma pequena introdução, como eu disse antes, para esclarecer alguns pontinhos. É, por exemplo, o Heráclito, ele vive mais ou menos entre os anos de 540 e 470, na região de Éfeso, antes de Cristo. E ele tem uma famosa frase, expressão, tudo escorre. Quer dizer, o mundo é dirigido pela luta dos contrários, que compõem em harmonia. Então, nós precisamos desses contrários que faz um movimento que é um importante para o outro, não vivem separados. Quer dizer, e para ele, o princípio, né, que nós chamamos de arqué, o princípio de todas as coisas, é o fogo. Então, o fogo é esse logos, é essa razão de existência, porque o fogo transforma, o fogo queima, mas transforma e aquece. E para ele, isso é apenas a constatação de base, é o ponto de partida para outras inferências, né? Ainda mais profundas e argutas. Isto é, ele indica o fogo como princípio fundamental e considerou todas as coisas como transformações do fogo. Então, nós estamos no constante devir, quer dizer, em constante transformação, todos os dias. Tem uma outra famosa expressão dele que diz: um homem nunca toma banho no mesmo rio, porque quando ele voltar amanhã para tomar banho nesse rio, essa água não é a mesma, esse rio não é o mesmo, esse homem não é o mesmo. Então tudo transforma. E isso é uma estrutura muito importante para o movimento da filosofia, para o nosso pensar. E outra coisa, esses pensadores dessa época, eles são chamados também de filósofos naturalistas, porque eles ficavam preocupados com a natureza, com a transformação da natureza, né? Então, aí, tudo o que acontecia ao seu entorno, ele analisava, ele observava e tirava daí seus pensamentos, tá certo? Por isso que esse mundo está em constante transformação. Bom, também é evidente, né, porque Heráclito atribuiu ao fogo a natureza de todas as coisas. Eu vou colocar essa natureza entre aspas. Quer dizer, o fogo expressa de modo exemplar as características de mudança contínua, né, do contraste e da harmonia. Então, ao mesmo tempo que eu quebro, eu crio uma harmonia, né, de alguma coisa, de alguma transformação. Bom, com efeito, o fogo está continuamente em movimento. É vida que vive da morte de combustível. É vida que vive da morte do combustível. Então, ele se transforma. Então, não vamos pensar que só na chama em si, mas quando a gente fala, isso está quente, isso está queimando, isso está se transformando, nesse sentido também. E outro ponto importante, que é essa contínua transformação deste em cinzas, fumaça e vapores, é perene, quer dizer, necessidade e saciedade. Necessita de acontecer esses movimentos, ou de acontecerem esses movimentos, para que o novo surja a partir daí, né? Como diz Heráclito, a respeito da divindade, a divindade no tempo dele, tudo é uma transformação, né? Então tudo vai gerando um outro movimento. Bom, ele vai dizer também
né, outras coisas importantes dentro dessa filosofia, né, que por muitos, né, Heráclito é por muitos considerados, né, o mais eminente pensador pré-socrático. Por quê? Por formular com vigor o problema da unidade permanente do ser diante da pluralidade e mutabilidade das coisas particulares e transitórias. Então, por exemplo, nós somos humanos, mas cada um de nós tem uma diferença. E cada um de nós se modifica a cada dia, se transforma a cada dia. Assim também é a natureza, assim também deve ser o nosso pensamento, transformar, mudar, a gente não ficar no mesmo lugar sempre. E aí o Heráclito vai estabelecer a existência de uma lei, né, de uma lei universal e fixa ao mesmo tempo. Como é que é isso, universal e fixa? Ela é regedora de todos os acontecimentos particulares, né, e fundamento da harmonia universal. Quer dizer, harmonia feita de tensões como a do arco e da lira. Então, para existir o som belo da lira, tem que ter o arco e as cordas e o tocar. E aí esse movimento vai gerar o som que a gente vai ouvir. Né? Universal por quê? Porque vale para todos os ambientes. Né? Então, os pontos particulares da doutrina, né, do Heráclito são os seguintes. O fogo é o elemento de todas as coisas, que são permutas de fogo, originadas por rarefação, né, por transformação e condensação. Vai e volta. Né? Mas nada explica com clareza. Então, não tem uma explicação. Então, tudo se origina por oposição. E tudo flui como um rio, como eu disse antes. É limitado, é todo um só cosmo há. Nasce ele de fogo e de novo é por fogo consumido. E em períodos determinados por toda a eternidade. E isso se processa segundo o destino. O destino aqui não é o meu destino foi traçado aqui assim. Não. É aquilo que já está escrito pela estrutura da natureza, nesse processo de transformação. Então, por isso que esse mobilismo, tudo está em movimento. E se está em movimento, transforma, como está aí no texto, o obscuro, a máxima, tudo flui. Flui por quê? Porque transforma. Todas as coisas estão em um estado permanente de movimento e mudança. A gente não percebe no detalhe, mas acontece esse movimento. Então, a harmonia é resultado do conflito dos opostos, como eu disse antes. Duas forças contrárias que se unem para gerar um novo, para trazer um movimento e uma nova estrutura de pensamento e também, por que não dizer, de vida. Então, por isso que o fogo é a metáfora do aspecto dinâmico do real. Porque o fogo é esse que queima, que transforma, mas que continua na mesma estrutura de pensar. Né? Então, aí há no Heráclito a valorização do conhecimento sensível, aquilo que eu percebo através dos sentidos, do olhar, do escutar, do olfato, do paladar, do tato. São essas questões que faz com que o meu pensamento flua e que eu entenda a própria natureza. Tá certo? Então, por isso que a realidade, né, o logos para ele, o princípio, a razão, o início de todas as coisas divina, que confere sentido à realidade e constante fluxo, constante transformação. Tá certo? Essa é a postura deixada por Heráclito. Agora, Parmênides é o contrário do Heráclito. Enquanto Heráclito diz que tudo flui, para Parmênides, né, é o contrário. Né, como nós dissemos lá atrás, né, lá no início, que é o monismo. As coisas estão em estado de paralisação, quer dizer, sem movimento. Então, o Parmênides ele ensinava que a essência profunda do ser era imutável. Dizia que o movimento, né, a mudança, era um fenômeno de superfície, que lá no interior as coisas estão do mesmo jeito. Né? Parmênides ele vive no mesmo período, né, que Heráclito. Então ele vai de 430, de 530, melhor dizendo, a 460. Ele vive nesse período. Bom,
essa linha de pensamento dele, que podemos chamar de metafísica, quer dizer, aquilo que está fora do físico, acabou prevalecendo sobre a dialética de Heráclito. Então, essa palavra dialética quer dizer duas forças, como lá em Heráclito diz, que são duas forças contrárias, mas que uma precisa da outra para existir uma terceira força que vai ser o movimento, não só do conhecimento, mas o movimento em si das coisas. Parmênides vai dizer que essas mudanças são superficiais, que lá no interior as coisas estão imóveis. O que aparece para nós são as aparências, né? Aquilo que nós percebemos através também da inteligência, embora Parmênides também vai usar os sentidos. Então Parmênides foi discípulo do Pitagórico, né? Amínias, e mostra, conhecer a doutrina de Pitágoras, que é um outro movimento que surge lá atrás, que traz essas transformações a partir da observação. Então, provavelmente, né, ele segue todas essas doutrinas. Mas o que Parmênides traz para nós? Né? Parmênides parece estar vinculado à unidade formal, quer dizer, ele preocupa com a unidade material. Tá? Então, parece que neste ponto ele vai raciocinar com mais penetração, que ele não vai ficar só na observação dos sentidos. Tá? Então, julgando que de fora do ser, o não ser nada é. Que coisa confusa. Né? Forçosamente admite que só uma coisa é, a saber, o ser, e nenhuma outra coisa. Então, ele quer dizer o seguinte: a árvore é árvore, e eu vou entender a árvore como árvore. O processo de transformação, né, que a semente depois vai gerar a árvore. Então, na semente está contida a árvore. Né, e eu consigo, né, enxergar na semente a própria árvore. Então, aí a árvore, eu consigo enxergar na árvore a própria semente. Então, esse movimento que a gente falava do outro filósofo, Heráclito, não há em Parmênides. Tá certo? Por isso que ele diz o seguinte, né, por exemplo, mas constrangido, né, a seguir o real, como ele vai dizer, admitindo ao mesmo tempo a unidade também formal. Ele fala da unidade material e da unidade formal. Bom, o que seria essa unidade formal? Né? E que ela se dá também pela observação da pluralidade sensível, que a gente percebe através dos sentidos, das transformações, né? Que aí estabelece duas causas e dois princípios. Por exemplo, quente e frio, né? Vale dizer, fogo e terra são duas coisas diferentes, né? Diferentes. O quente é o quente, o frio é o frio. Mas no interior dos dois existe a estrutura do quente e do frio, a temperatura. É, a temperatura. Ora ela está fria, ora ela está quente. Ora eu tenho fogo, ora eu tenho a terra. Então quer dizer, eles não se misturam, eles não se batem como lá em Heráclito. Né? Bom, desses dois princípios, ele ordena, né, tá certo? É o quente, né? Ao ser, o outro ao não ser. Então, olha, o quente não é frio, o frio não é quente, isso é o não ser. Eu não sou você, você é o não ser eu, Jeová. Você é o ser você, tá certo? Então, nesse sentido, Parmênides vai mostrando que a gente percebe o movimento, né, de maneira, como diz ele, na superfície daquilo que aparenta, mas lá no seu interior as coisas se permanecem, como por exemplo a temperatura. Bom, mas aí, examinando a verdade nos seres, como seres, né, admitia só as coisas sensíveis. Então a gente só pode dizer daquilo que a gente está vendo, está sentindo, está percebendo através do tato, tá certo? Então a gente não toca muito naquilo que a gente está pensando, porque o que está pensando é o que ele vai chamar de metafísico, o que está fora. Por exemplo, vou dar um exemplo de casa. A casa pode cair, pode deixar de existir, mas a palavra casa não. A palavra casa continua a existir, continua imóvel. E a casa tem casa grande, casa pequena,
casa alta, casa baixa, casa de palha, casa de madeira, casa de alvenaria, vários tipos de casas, mas a essência é uma só. É isso que ele está dizendo. A essência é uma só. Bom, veja bem, ele diz o seguinte, que ao conceber a existência apenas para substâncias das coisas sensíveis, né, crendo plenamente nisso, né, e os primeiros naquilo, isto é, que sem tais naturezas imóveis, não pode haver um conhecimento nem sabedoria. Não faziam mais que transferir aos seres sensíveis as razões só válidas para as realidades, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós intuímos, do que a coisa é e do que significa como ser. Então, o vir a ser, para Parmênides, teve uma enorme influência no desenvolvimento da filosofia. Quer dizer, ser e tornar-se, vir a ser, é o que ainda não é. Tá certo? A semente, todos eles vão falar isso, cada um ao seu modo. A semente ainda não é uma árvore. Ela é vir a ser árvore. Mas está contido na semente o movimento de ser árvore. Tá certo? Então, ela ainda vai ser uma árvore. Então, a maioria deles, desses filósofos, né, eles tentaram encontrar uma maneira de reconciliar, né, sua tese de que nada vem da existência, nem desaparece, com a evidência apresentadas ao sentido. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu posso falar, aquilo que eu posso cheirar, aquilo que eu posso sentir o paladar e aquilo que eu posso tocar. Mas isso tudo que eu percebo pelo sensível é uma construção de um não movimento, segundo Parmênides. Então, assim, o primeiro argumento que ele vai trazer, né, contra o mobilismo lá de Heráclito, consiste em caracterizar o movimento apenas como um aparente, né, como um aspecto superficial das coisas, que no fundo, o movimento não existe. O que existe é a interpretação desse. E aí, né, como você foi apresentado, que considerado que o Parmênides, o pai da lógica formal. O que é isso? Tudo tem que ter um raciocínio coerente, uma que nós chamamos de lógica. Tá? Então, o nosso pensar, a nossa construção, né, do conhecimento tem que ter uma lógica, e essa lógica tem que ser respeitada. E a máxima dele, o ser é, o não ser não é. Aquilo que eu disse antes. A fruta não é a semente, é a fruta. Mas na fruta está a semente, mas não é a semente. Tá certo? Então, o ser é fruta, o não ser não é. Depois eu vou simplificar. A árvore não é a semente, é a árvore. O que eu vou perceber é que o movimento que há da semente para a árvore, ou da árvore para a semente, ele é o que eu percebo. E a afirmação da unidade fundamental de todas as coisas, para ele, princípio lógico, identidade, o que é. Então nós temos que entender as coisas como elas são. E depois, não contradição. Ou é ou não é. Ou você é uma pessoa que quer crescer, ou você é uma pessoa que quer ficar estagnada no seu lugar. E nós temos que crescer. Bom, e aí ele critica o conhecimento sensível, desse conhecimento da gente ficar só nos sentidos, no perceber, no cheirar. Não, vamos além. Que cheiro é esse? O que eu estou enxergando? É nesse sentido. Quer dizer, ser e pensar. Aqui eu tenho uma caneta verde. Essa caneta é constituída de vários elementos, mas a caneta, essa é uma outra caneta, essa é uma outra representação, mas a essência é caneta, né? E o que eu penso, o que eu enxerguei é uma caneta verde, de tinta verde. Agora eu vou pensar
sobre essa caneta dele. E assim construímos a nossa vida. Tá certo? Bom, como eu disse, é uma pequena introdução, porque Parmênides e Heráclito são dois pensadores que abrem um leque de possibilidades. Espero ter contribuído um pouco.